Olá, seja bem-vindo novamente. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, no módulo 1, a produção aqui de toda a primeira parte. Eu quero explicar realmente o que que é isso, o que que é o leilão, onde você vai procurar. E eu desenvolvi um método aqui, eu gosto muito de estudar por métodos mnemônicos, e eu vou disponibilizar aqui todo esse conteúdo dessa aula que você vai logo ver aqui na minha tela do meu computador, juntamente comigo aqui embaixo. E você vai poder baixar, vai poder também aprender mais, talvez lembrar no futuro. E vamos estar aí, caso também precise, estou sempre à disposição também, seja no Instagram, no WhatsApp. E siga a gente aqui também no canal, vai contribuir bastante para que a gente possa sempre produzir novos conteúdos e poder levar também compartilhar conhecimento tanto aqui comigo, tanto vocês me passarem, vai lá no Instagram, tem sempre coisa nova lá para vocês também, tá? E em primeiro lugar, o que é o leilão? O que é essa modalidade de venda, seja de bens imóveis, móveis, produtos e etc. Tá? O leilão em si é uma modalidade de penhora, ou seja, de transição de bens, de transição de propriedade. Isso é bastante comum, agora está virando cada vez mais comum aqui no Brasil e você vai pegar essa onda também, tá? Vem comigo aqui na tela do meu computador que eu vou te mostrar a introdução ao realmente o que é o leilão judicial. Tá? Nessa parte, eu quero que você... O que é o conceito de leilão? Temos aqui o que é isso, o que é penhorar bens, qual que é a finalidade, o que nós temos exatamente com esse leilão. Tá? O leilão é nada mais que uma modalidade de venda pública ou privada de bens. Olha, é só pública? Não, não é só pública. Também é só privada? Também não é só privada. Inclusive, pode ser as duas modalidades no mesmo leiloeiro. O mesmo leiloeiro pode vender diversos bens, seja na modalidade pública, seja na privada. Por exemplo, existem bens, sejam imóveis ou móveis, que podem ser vendidos diretamente a uma pessoa específica, pessoas específicas no caso. Por exemplo, pessoas previamente cadastradas e, por exemplo, sucatas só pode ser vendidas de bens inservíveis para empresas que vão realmente vender peças ou vão sucateá-las. Não pode ser vendida a qualquer pessoa, porque digamos que a empresa vai lá, ou uma pessoa vai lá e compra uma moto que está tida como sucata. Vai colocar esse bem para rodar. Então, é necessário que previamente o leiloeiro defina quais são essas pessoas que possam comprar esses bens móveis ou imóveis. Então, o leilão em si é uma modalidade de venda de alienação desses bens, ou seja, trocar o bem pelos valores, tá? E a finalidade é exatamente essa: alienar um bem, seja móvel ou imóvel. Isso é o conceito do leilão. Mas qual que é a diferença entre... Eu quero estar muito aqui para que você consiga compreender o que é o leilão judicial, tá? Então, vamos focar muito nessa parte sobre realmente o que é o leilão judicial. E a diferença da venda comum para o leilão é que no leilão o leiloeiro, que é o responsável pela venda daquele bem, vai aceitar lances crescentes a partir de um valor mínimo definido, tá? Mas aguenta aí que você já vai entender o que é o valor mínimo definido. O leiloeiro, através do edital, vai definir, ou seja, com autorização do juiz, o leiloeiro pega o edital, envia ao juiz, no caso da venda judicial, o juízo vai aprovar aquele edital, ele vai publicar, seja na sua rede de computadores, na internet, no diário oficial, e aquilo vai se tornar público, de acordo com o edital que foi aprovado pelo juízo, de acordo com o bem que o leiloeiro foi outorgado para vender. Tá? Então é o seguinte, vai ser definido o valor mínimo conforme a lei. Tá? Então, quem determina quem determina ali quem vai ser quem vai vender? Quem determina pode ser o próprio juiz, seja na judicial,
por meio de uma execução de valores, penhora e etc. Pode ser também o próprio proprietário. Por exemplo, uma venda extrajudicial, você pode procurar um leiloeiro e pode levar o seu bem para que o leiloeiro venda o seu bem, ou possa ser um possuidor também, quem tem realmente a posse de um bem. Ele também pode levar ao leiloeiro para que o leiloeiro, que é uma entidade, que é de caráter público, que vai vender aquele bem de acordo com o que você libera. Ou seja, até você também pode aprovar um edital. Mas nessa modalidade que eu quero concentrar aqui com vocês, vai ser a venda judicial. A venda judicial, ela é decorrente de uma sentença judicial, ou seja, ela é decorrente seja de uma execução, seja o processo é feito de fases. Após a fase, que é uma das fases é a sentença, que é o encerramento da fase de conhecimento, nós vamos para a fase de execução. Na fase de execução, o juiz pode determinar a venda de um bem. Esse bem é necessariamente um imóvel? É necessariamente um imóvel? Pode ser ambos. O juiz pode definir vários, pode definir, na verdade, o que encontrar. Quando nessa fase de execução não se encontra dinheiro em conta, não se encontra outros bens passíveis de fácil bloqueio bancário, existem métodos para isso, inclusive o mais recente, a teimosinha, que a gente chama, que é bloqueio recorrente de valores de transferências bancárias. Caso o juiz não consiga isso, a gente pode solicitar ali que o juízo bloqueie bens imóveis, bem imóvel. Então, existem todos esses mecanismos para que a sentença seja cumprida, para que os valores sejam pagos. E é realmente essa finalidade para isso que o leilão está aqui. Tá? Ou seja, não é só um leilão judicial que pode ir, mas é uma das modalidades que ele pode chegar. Tá? E qual que é a base legal para esse leilão? A base legal, principalmente o Código Civil. Tá? Você tem lá no Código Civil, que é a Lei 13.105 de 2005. Quando eu estava estudando ainda, já estava... o pessoal já tinha aquela de novo Código Civil, hoje já está velho Código Civil, então é o atual Código Civil. Embora todo mundo fala novo Código Civil. É a Lei 13.105 de 2015. E, como eu te expliquei, o leilão pode vir de uma fase processual, ou seja, ele pode vir de uma fase naquele mesmo processo onde se encerrou a sentença, e daí sim, no próprio processo, naquela linha do tempo, iniciou a fase de execução. Tá? Ou pode vir também de uma ação autônoma, por exemplo, uma ação de execução, onde você pula toda a fase de conhecimento e você já tem um título executável. Esse título executável se ele for cumprir todos os requisitos da execução do Código de Processo Civil, ele pode sim ser executável e você vai executar diretamente aquele título. E nesse título você já vai pedir, por exemplo, bloqueio em conta, bloqueio de bens móveis, imóveis e etc. E após isso, após você encontrar isso, o juiz vai forçar essa obrigação, ou seja, vai pegar aquele título executável, seja a sentença ou seja um título executável mesmo, e vai forçar que aquela obrigação seja cumprida. Tá? E em forçar essa obrigação ser cumprida, ele vai penhorar bens, sejam qualquer tipo de bens, na verdade, que se encontra ali na possibilidade que o juiz encontrar. Então, achou dinheiro, vai bem. A diferença é que o dinheiro é realmente mais bloqueio em conta, é realmente mais rápido, bem mais fácil de ser transmitido. Então, vai lá, bloqueia e continua. É realmente isso que acontece. Então, mas quando não se encontra dinheiro em si, pode encontrar imóveis, veículos, dinheiro. Então, assim, e daí sim, quando se trata de forçar uma obrigação, desde que aquela pessoa não cumpriu, pode encontrar imóveis para que a venda seja realizada. E quem vai realizar essa venda é o leiloeiro. Então, assim, a ideia base é realmente isso. É alienar um bem com base aqui nos artigos 879 e 903 do CPC, do Código de Processo Civil. Então,
Com base nisso, cumprindo esses artigos, nós vamos ter o edital, o leiloeiro vai propor o edital ao juízo, tá? O juiz primeiramente habilita o leiloeiro vai avaliar aquele bem e vai propor o edital. Terá toda a fase onde as partes terão manifestação, poderão impugnar valores, poderão realizar impugnação ali de diversos fatores que estão ali dentro. E essa é uma das análises que deve ser estritamente bem processada. O porquê? Tem cerca de um ano, eu assessorei um leilão em Curitiba, no qual o leiloeiro colocou houve o valor do bem, que era ali por volta de 700 mil reais. O leiloeiro, segundo o artigo 9, os artigos ali do Código de Processo Civil, já adiantando alguma coisa, não pode ser abaixo de 50%, que se trata de preço vil. O leiloeiro colocou no edital que a venda forçada do imóvel se daria abaixo de 50%. Existem possibilidades que o leilão pode acontecer abaixo de 50% no leilão judicial, mas não na execução. Nos casos de falência e alguns outros casos bem específicos podem. Nesse caso de execução, não. Então, assim, o leiloeiro colocou lá que a venda forçada do imóvel, que daria ali por 263 mil reais naquela época, poderia ser vendido daquela forma. Então, o meu cliente, eu ainda avisei, ele foi lá, comprou o imóvel e depois me procurou, na verdade. E daí, quando ele me procurou, ele já estava até na posse do imóvel. Aí, na posse do imóvel, as pessoas ali, ó, assim que ele pagou em guia judicial, pagou no processo, houve o prazo para que ambos pudessem se manifestar sobre a arrematação positiva, foi quando uma das partes arguiu que não poderia ser vendido. Na verdade, quem até colocou isso, quem estava sendo representado era a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, pelo cliente deles, embargou, falando que não poderia ser, que estava abaixo de 50%. O leilão foi anulado. Então, início ele já estava na posse, já tinha meio que reformado, então já estava uma situação já um pouco complexa. É isso que deve ser analisado. É isso que a luz do direito deve estar sobre todos para que você não faça um mau negócio, depois você tenha seu dinheiro lá travado por baixo aqui 2, 3 meses até uma análise, até que essa análise vai para as partes se manifestem, depois o juiz vai prolatar a sentença ou decisão interlocutória, e isso vai travar o seu dinheiro por meses. Dinheiro que, se você for analisar, a 1, 2% ali em uma conta bancária, por exemplo, um Nubank da vida, vai render ali seus 3 mil reais. Isso, então, os quase 300 mil desse cliente. Então, isso vai fazer a diferença. Então, para você, a hora que você vai somar isso tudo, muitas vezes, se você ler realmente o edital, pode te economizar alguma coisa, vai te economizar algo bem lá na frente. Você vai entrar sabendo que realmente você vai entrar sabendo o que é aquilo, o que você vai gastar e quanto vai gastar. A ideia é essa, tá? E com base nesse edital, que o leiloeiro envia para o juiz o aprova, ele vai publicar nos sites públicos, portais de leilão oficial online, Diário da Justiça. Inclusive, você pode digitar aí Diário da Justiça de cada estado. Você vai conferir no Diário da Justiça, o diário de cada estado. Ou antigamente ainda em jornais de grande circulação, que hoje em dia, para falar a verdade, isso é muito raro. Eu já vi alguns, para ser sincero, mas eram leiloeiros que publicavam a venda de imóvel, era, por exemplo, um anúncio. Existe essa possibilidade, o leiloeiro pode fazer isso. Então, é justamente isso que pode ser analisado. Justamente isso que deve ser analisado. Você deve pegar o edital, verificar, nós vamos aprender depois como ler o edital, o que ler do edital, e a gente vai compreender exatamente, tá? Então, vamos continuar. Obrigado
por acompanhar até aqui. A gente vai, daqui a pouco, entrar o item 3 aqui, para não ficar muita delonga. Muito obrigado, te espero na próxima aula.